Mas não foi no celular, acho que foi no Messenger, não foi? Sei lá o que eu fiz. Desculpa, tá? Oi, Bruna, bom dia. Muito bem. Tava... Estou aqui com as 11 teses de bioética, né? E o Simplice, a primeira tese são os questionamentos da bioética, e logo em sequência ele fala de limites humanos, né? Ou seja, a gente utilizar a tecnologia em favor do benefício. A gente precisa lembrar os 4 princípios. Oi, Karen, bom dia. Oi, Ana Vitória, bom dia. Bom dia, professor. A Evelyn, bom dia. Bom dia, senhor. Tudo bom? Tudo bem? A terceira tese é que nos interessa hoje. Não sei se vocês conseguiram pesquisar. Eu lembro que a Carol já falou, a Evelyn também deve ter dado sua opinião, a Karen também. Se os demais quiserem hoje, ou elas mesmas podem também, a gente formar uma opinião sobre. Na verdade, foi sugerido que vocês olhassem uma doutrina, uma ideia sobre um grupo que defenda o aborto em qualquer circunstância, e outra opinião que o aborto não é permitido em nenhuma circunstância, nem nas circunstâncias, por exemplo, como as igrejas se posicionam, nas circunstâncias até mesmo previstas por lei. Oi, Tainá, bom dia. Uma das temáticas, assim, acho que é interessante, é a terceira tese desse livro, que é a dignidade do embrião. Bom dia, muito bem. Né? Então, vamos começar lembrando os princípios. Né? Gostaria de lembrar os princípios. O primeiro princípio é o da beneficência. O que isso significa? Significa que qualquer uso tecnológico, né, artificial, da ciência no nosso corpo, na nossa vida, em vista de causar um bem. Né? E vou sempre usar o exemplo que está aí em voga, que é o da vacina. Todos os testes dentro do... Oi, Cris, bom dia. Dentro do protocolo, Bom dia. beleza. Dentro do protocolo, que é uma continuidade que começa, né, com camundongos, etc., vai até o uso de pessoas em grupos pequenos e vai aumentando, né, para imunização de rebanho. Todos esses protocolos, ontem, a vacina Coronavac entrou numa suspeita porque houve morte de uma pessoa, que não se fala ainda se a pessoa tomou, ela participou da pesquisa, mas se ela tomou uma dose da vacina ou se ela tomou um placebo, que é um... Tá, então para a pesquisa, né? E houve todo um confronto aí do governador com o presidente da República. Isso é política. Vamos ao que nos interessa, evidentemente, no que diz respeito à bioética. A vacina, ela vai beneficiar quem? Vai beneficiar a população. Tá. Quem da população? A ideia do governador, a priori, é todos. Então, essa vacina não teria custo. Então, ela vai beneficiar todo mundo. Então, não importa se você é rico ou se você é pobre, se você tem ou não condições de comprar a vacina, tomar a vacina, você terá o direito a imunizar-se. Porque se você pensar bem, por que os governos nas esferas estão fazendo isso? Porque imunizar as pessoas é protegê-las. E protegê-las é fazer com que as pessoas voltem à sua normalidade, aos seus empregos. E isso gera renda
para as pessoas e também para o Estado. Então não é totalmente gratuito, né? Agora, o estudo, a formação e a aplicação e os resultados devem ser monitorados a partir de qual princípio? Da beneficência. Beneficência. Tá. Segundo princípio, não maleficência. O primeiro princípio é um princípio que vem de Hipócrates, que é o pai da medicina. É você fazer o máximo de bem a alguém, sem, contudo, causar-lhe mal. O segundo é exatamente esse: evitar todo o mal possível. Né? Então, se esse rapaz que faleceu, né, que supostamente tenha sido um suicídio, mas como a gente não sabe, né, porque a gente não pode ter acesso aos, aos meandros do processo, que corre em segredo, a Anvisa decidiu, né, agora vai ser retomado, suspender os testes. Né? Por quê? Porque se ele se ele, vamos supor, isso é uma suposição, se ele cometeu suicídio usando uma seringa com uma outra substância e veio a falecer, será que o remédio da vacina influenciou em alguma coisa para a morte dele? Isso tem que ser estudado. Isso só via autópsia. E é uma autópsia que não vai vir à mídia, porque ele é um candidato que não pode ser identificado. Mas, assim, existem muitas outras situações no mundo que você precisa, né? Por exemplo, eu acredito que vocês nunca fizeram cirurgia, eu também não. Mas eu acompanhei meu sogro há poucos dias numa cirurgia do olho, a retina descolou. Então, como ele nunca havia tomado a anestesia geral, você vai conversar com o anestesiologista. Olha, saiu, hein? Então, o anestesiologista ele vai fazer algumas perguntas para você. Por quê? Porque a anestesia geral, você toma, você apaga, para a pessoa poder, né? Ele ia... Oi, Stephanie Frentes, bom dia. Você vai receber uma anestesia para você ficar totalmente imóvel, no estado totalmente de repouso, para que os médicos pudessem mexer no globo ocular, colar a retina e tirar toda aquele sangue, aqueles vasos que estavam alterados ali. Né? Foi isso. Né? Tá. Por que tem essa conversa? Exatamente para diminuir os malefícios. A pessoa tem que ser sincera. Olha, você tem pressão alta, você tem diabetes, tem que responder um questionário enorme. Você fuma, você teve alguma cirurgia, você tomou anestesia, e você dá a sua assinatura dizendo o seguinte: eu autorizo, porque assim, é, como que você vai testar um remédio se você não sabe se o remédio vai fazer mal para você? É tomando uma pequena dose. Se você tomar uma pequena dose e ele não fazer mal, você vai aumentando a dose. Tá. Mas se a primeira dose te faz mal? Por isso que em muitos lugares, em pronto atendimento, pronto-socorro, as pessoas perguntam: tem alergia a algum medicamento? Por quê? Porque daí esse medicamento não pode ser utilizado em você, porque isso é um padrão da não maleficência. Ou seja, nada que artificialmente vou colocar no seu corpo, vou utilizar em você, pode lhe fazer mal. Ao contrário, toda ação medicinal é em vista do bem. Terceiro princípio, da autonomia. O quanto que você tem consciência de dizer que vai ou não fazer algum tipo de inserção. Então, as meninas começam primeiro a ir ao médico, etc., né? Fazer a sua consulta ginecológica, e o médico, hoje em dia, é muito mais comum ele tratar, né, da iniciação da vida sexual com muito menos tabu. Agora, não sei, eu sei que algumas alunas e algumas moças, às vezes vão com a mãe, e a mãe, às vezes, tem cabeça boa, entende que faz parte da médica falar isso. Agora, tem mães que não. Tem mães que não querem saber desse tipo de assunto. Não, minha filha não, minha filha. Quer dizer, a suposição, eu sou pai. Minha filha é criança, mas eu sou pai.
A suposição é, não faz, mas se fizer, tem que ter orientação de médico, minha, da mãe, entendeu? Eu penso dessa forma. Eu vou pensar sempre em como o pai pensa, eu acho, né? Mas hoje eu estou na posição de pai. Fala, Gabriel Moreira, bom dia. Na posição de pai. Contudo, eu acho que a orientação, Bom dia. beleza, sempre tem que acontecer, né? E aí a autonomia do uso, né, de mecanismos, né, de proteção a doenças sexualmente transmissíveis ou ao uso de, vamos chamar assim, deixa eu ver aqui, ou ao uso de qualquer tipo de esteroide, medicamento, né, não é esteroide, é de hormônios, né, que vá alterar o funcionamento do ciclo menstrual ou proteger a moça, etc. Então, tudo isso eu acho que é válido, mas tem que ter uma autonomia, consciência de que o que eu vou fazer, o que eu vou usar, né? Enfim. Né? E o quarto é a justiça. Quarto princípio, o princípio da justiça, que diz respeito à equidade em relação a todas as formas técnicas, tecnológicas, né, hoje robóticas, de acesso àquilo que for recomendado para uso humano. Né? Bem, feito isso, perguntar não machuca, né? Vocês conseguiram dar uma olhada em alguma coisa relacionada à postura favorável ou desfavorável ao aborto, que gostariam de socializar, ou não deu para fazer, ou sobre a eutanásia, que pode ser um tema que a gente adentra hoje, né? Ou mesmo quem não falou ainda, emitiu hoje uma opinião sobre isso, que pensa, né? Eu lembro que das que falaram, está muito ainda na formação de uma opinião plena, né? Vocês têm condicionamentos, dessa forma sim, da outra forma não, mas está formando opinião ainda. Mas existem doutrinas bioéticas, obviamente, medicinais, que são a favor e são contra. E aí, alguém se habilita, dá uma opinião, o que pensa sobre o tema, ou alguém que estudou algum texto e que viu um posicionamento mais regrado, né? Eu estou aqui com um texto da Raquel Balbinot. Ela escreveu O Aborto, Perspectivas e Abordagens Diferenciadas. Na verdade, eu quis ler alguma coisa que fosse histórica, para mostrar como que foi se constituindo a ideia de aborto, certo? Eu deixo a palavra aí para escrita de vocês ou para uma fala, se alguém quiser. Vamos acordar. No Brasil, vocês sabem que a legislação aprova somente o aborto em caso de estupro, de qualquer natureza, né? Não só de vulneráveis, né? De crianças, adolescentes, mas também de adultos, com comprovação técnica, etc., né? E no caso de ameaça de iminente de morte da mãe, né? No Brasil também cresce bastante, quanto vocês pensam aí ou escrevem, o chamado Estatuto do Embrião, né? Eu já falei, acho, alguma das vezes, dia 8 de outubro é dia do nascituro, uma data importante para mim, por exemplo, que era religioso, né? Daquele que vai nascer. Até coloquei a música, né? Do Toquinho no dia que eu falei disso. Provavelmente foi com vocês. É tanta aula que a gente não lembra o que a gente usou, mas o tema sugere que foi com vocês. E o nascituro, ele é um embrião. E qual é o estatuto do embrião? O estatuto do embrião está previsto no Código Civil que o embrião ele tem a proteção garantida. Ele não tem nenhum direito, porque ele tem que nascer com vida para ter direito.
Então, quando ele não nasce, ele tem todos os direitos guardados no direito da mãe, ou do pai, da família. Mas a lei estritamente fala da mãe, né? Então, os direitos do embrião, esse estatuto que foi montado, se vocês pesquisarem Estatuto do Embrião, vocês vão ver que o direito ele é resguardado no direito da mãe. O Simplice diz o seguinte, olha só, a fusão do material genético de um homem e de uma mulher em um zigoto começa assim o caminho para a vida. Então, material genético de um homem, material genético de uma mulher, dá-se início um caminho para a vida. É importante que o estudo do aborto, o estudo bioético, ele gostaria de determinar exatamente quando que a vida se inicia, né? Agora, esse tópico, né, porque nós não somos só um aglomerado celular, um corpo orgânico, uma coisa extensa, um corpo, né? Não somos só isso. Nós temos alma, nós temos subjetividade, nós temos um espírito, nós temos alguma, a não ser que você seja plenamente materialista, também é válido. Não, a gente, tudo isso aqui que funciona é corrente elétrica, eletricidade, né? Que nem quando você vai estudar a parte cardíaca, você vê que tudo funciona com um sistema elétrico, né? Por isso que você dá choque no coração para ele voltar a funcionar. Dá choque cerebral também, né? Para fazer exames no seu cérebro. Mas, se você não é um materialista, que não acredita numa espiritualidade, uma forma abstrata que habita o nosso corpo, todos nós não somos só um aglomerado de célula. Então, é como se a gente perguntasse quando esse aspecto abstrato, espiritual, atemporal, ele adentra no neném, no feto, no embrião. Isso é difícil saber. Em que momento, né? Porque daí você estaria, obviamente, aniquilando não só um aglomerado de células, mas uma vida mesmo, porque como nós não somos só o corpo, nós somos um corpo e uma alma, nós somos uma subjetividade, somos um todo, né? Então a vida começa, segundo, tecnicamente falando, com os materiais humanos, homem e mulher, formado no zigoto, uma nova vida, né? Bem, deve ser mudado e aperfeiçoado o conhecimento que temos desse processo, né? Que é o processo da nidação, que você já deve ter visto com Pedro Ivo, né? O anidamento no útero materno. Esse processo deve ser aprofundado, fazendo que nós tenhamos possibilidade de fazer com que esse processo possa acontecer também fora do corpo da mulher. É o que a gente chama, por exemplo, de fecundação in vitro, né? Bem, nisso decorrem algumas ideias. Que não existem saltos, mas uma continuidade rigorosa, determinada nos tempos e nos modos. Ou seja, desde o momento da fecundação até a 36ª até a 40ª semana, o processo é contínuo. Uma evolução da célula para feto, para embrião, para um ser, uma criança. Que a coordenação das diversas fases desse movimento, né, está fixada junto a uma identidade genética do indivíduo. Então, lá no segundo bimestre, eu falei da individualidade. Falei o que era individualidade. Falei da ipseidade, que é a singularidade de cada um. E hoje, a gente pode falar da individuação. Individuação é um embrião está dentro da mãe, mas ele não é a mãe. Ele é um indivíduo. Ele é ele, e não a mãe dele. Então, na última aula, tem o vídeo Meu Corpo e Minhas Regras, uma crítica contundente feita por atores do Brasil, mas que esquecem que existe esse dado da individuação, né? E da gradualidade que se realiza nesse interim. Por exemplo, o embrião e o feto não exprimem abstratamente a potencialidade de uma pessoa. Não é pessoa ainda no sentido formal,
né? Mas é um ser. E o ato concreto do qual deve ser o qual nenhuma pessoa existe. Ou seja, para que haja uma pessoa, tem que haver feto. Para que haja o feto, que vai ser pessoa, tem que haver o estágio embrionário, o estágio unicelular. Em qualquer momento eu posso, até mesmo com a pessoa já formada, eu posso aniquilar a vida. Quanto mais pessoa, mais crime. Quanto menos pessoa, menos crime. Mas é crime também. É intensidade criminal. Tá, mas dentro do processo, pessoa formada até unicelular, onde está a vida? Né? Então, a dignidade do embrião ela é prevista nesse sentido. Né? E no limiar desses tempos que nós vivemos, a gente tem que humanizar as coisas. E humanizar o embrião é, em parte, também humanizar o feto. Né? Então, olha só, cito, é simplesmente impossível ver naquele embrião o tamanho da cabeça de um alfinete, um embriãozinho, né? Que no compartimento asséptico de um laboratório, somente a pessoa acostumada aos trabalhos poderá indicar-nos como sendo humano e não como bovino. Tá, embriões humanos e embriões animais, né? Como identificar? Ele está dizendo que somente uma pessoa especialista é capaz de fazer isso, mas que não se impõe com a evidência e imediata tangibilidade de uma relação vivida, nem mesmo quando, no feto, uma ecografia nos mostra as inconfundíveis formas humanas. Portanto, o nascituro, aquele que eu falei agora há pouco, aquele que há de nascer, é uma vida no corpo e graças ao corpo de uma outra pessoa. Né? Mas, seguindo o programa, não pode crescer senão por meio de nutrição da mãe e do bom funcionamento do organismo dela. Então, o espectro unicelular, o embrião, o feto e depois a criança, todas essas fases, ainda dentro do útero materno, são todas as fases, ou todo ele é respeitado e dependente da mãe, da nutrição da mãe, do cuidado da mãe. Conheci um professor, Kim Pinda, que ele contou o seguinte para mim. Ele tem, né, uma filha Down. E ele ama muito, cuida muito. Só que o Down, ele tem um problema seríssimo, né? Na verdade, assim, não só no coração, né? Todo Down praticamente, né? Tem uma tia Down, que é tia da Camila, tia da minha esposa. Ela apresenta problema cardíaco de baixa natureza, mas ela apresenta também um problema nefrológico, né? Nos rins. Então, o Down, por ter as complicações próprias da, da, da sua síndrome, elas também apresentam problemas comuns a todos os seres humanos. Esse professor tinha uma filha Down, mas ele contou uma coisa interessante, né? Que quando ele não era mais casado com a esposa dele, cuja ele e a esposa são os pais. A menina mora com a mãe, então ele tem outro casamento, ele sempre visita a filha, né? Só que ele disse o seguinte, que quando a esposa estava grávida, ele ia em dois médicos pediatras, ginecologistas, para cuidar da gravidez, para ter sempre duas opiniões. E aquele paparico, sabe? Aquele cuidado muito excelso em relação àquela gravidez. E nesse mesmo tempo, eles conheceram uma moça que estava grávida também, mas que vivia uma situação de vulnerabilidade, uma situação de rua. E essa moça usava de tudo, desde maconha a crack, durante a gravidez também. E, além de tudo, bebia, dormia na rua, vivia uma situação assim desumana até. O que aconteceu? Aconteceu que quando eles tiveram situações de gravidez no mesmo período, então as crianças nasceram muito próximas. Então a fala dele comigo era no sentido desse tema, né, que ele via que eu gostava bastante de discutir. Ele dizia o seguinte: por que a minha filha
com todo cuidado, nasceu do jeito que nasceu, ou seja, com síndrome de Down, e o filho dessa moça nasceu pleno de saúde, o que não é racionalmente entendível, né? Se a pessoa avacalhou durante a gravidez inteira, fumou, usou droga, não se cuidou, não procurou pessoas para ajudá-la a cuidar, ela tem uma gravidez complexa, não ia ao médico, não fazia os exames, ultrassom nada. Só foi e teve a luz, né? Teve o parto. Então, isso é da natureza, né? Da natureza, não tem como culpar. Eu falei para ele, isso é da natureza de cada pessoa, da natureza das mulheres, né? Ser diferente nesse sentido, né? Eu estou com um familiar que o filho está chegando a 3 anos, não falava, então se constatou um signo de autismo. Mas não é o fim do mundo. Mas não dá para fechar ainda o quadro, porque o autismo ele está se desdobrando em várias tipologias, né? Mas é a indicação, né? Porque eles não fala com 3 anos, né? Ah, geralmente menina fala primeiro, né? E menino anda primeiro. Mas isso não é uma regra, pode acontecer diferenciado, né? Isso é o que os antigos, também não é teoria científica. Pessoal, então, o tema do aborto hoje se esgota, né? Mas vocês, eu acho que entenderam a nossa intencionalidade de trazer esse tema, não para defender esta ou aquela posição, eu acho que é importante a gente pensar nas condições efetivas, né? Diariamente, pelo World Matter, você consegue perceber os milhares de abortos que são realizados pelo mundo. E nós estamos já quase na casa dos 300 mil abortos. É muito aborto realizado. Muito aborto mesmo, né? O que choca um pouco é a moralidade, né, de certas pessoas. Eu fico chocado com essa quantidade, né? Por quê? Porque eu acho que antes dessa decisão tem que haver uma educação sexual. Não uma educação sexual pura e simplesmente para a castidade. Eu não sou desse radicalismo. Mas tem que haver uma educação sexual, sobretudo, dentro do que eu penso, para paternidade e maternidade responsável. Porque tudo é uma questão de escolha. A natureza leva a gente aos instintos. Os instintos nos conduzem às paixões. As paixões nos fazem ter desejos. E os desejos eles são controlados pela vontade. Muitas vezes. Então, se você está, por exemplo, numa relação sexual e não está usando preservativo, você tem um momento que antecede o ápice, o clímax, de escolher em fazer completo ou interromper o coito. Isso também faz parte da educação sexual. Ah, mas para minha igreja isso é pecado, porque você tem que fazer o depósito do esperma dentro da vagina da mulher. Bem, isso é uma outra coisa. Eu estou dizendo o seguinte, dentro do processo natural de conhecimento de pessoas, de intimidade, você tem o coito interrompido, que é um tema bioético, né? Algumas comunidades religiosas dizem que você está expurgando até um feto. Não, você não tem um feto só no esperma. E não tem um feto só no óvulo. A ciência já comprovou. Para que haja um processo de nidação, um processo, né, de nascimento de um ser, de um embrião, um processo embrionário, você precisa dos materiais dos dois, do homem e da mulher, dentro do útero ou um tubo de ensaio. Aí sim você começa o processo que a gente chama de processo de vida, o processo continuado da vida, né? Tem que ver quando que essa vida começa. Então, quando eu falo em educação sexual, eu estou me referindo a isso. Estou me referindo ao momento pelo qual as pessoas tomam consciência e se responsabilizam por cada ato, né? E também não tira o direito de que já
com leis, né? Primeiro tem que respeitar leis, mas com reflexões, etc., com argumentos de bom senso, a pessoa chegue a praticar o aborto ou algo do gênero por conta de uma situação de saúde, enfim. Então, a gente traz esse tema ele deve ser precedido sempre por essa reflexão, mas, assim, isso seria uma reflexão estritamente moralista, né? Eu acho que vocês devem se aprofundar no sentido de não ser, né? Porque eu gosto muito de um poema, né? Que eu aprendi, eu era muito criança ainda quando aprendi esse poema, mas o poema me marcou tanto, porque era uma música, mas em forma de poema. Então, eu, de certa forma, aprendi como... Quando eu falo criança, eu tinha uns 12 anos. E é mais ou menos assim, né? Uma moça dizendo para o namorado: andei pensando na sua proposta de fazer amor antes do casamento. Você me diz que não faz diferença, quase ninguém pensa e todo mundo faz. Eu lhe confesso que não é por medo, nem por covardia ou por ser pecado. Mas te digo que essa história boba me tirou a paz. Laranja-lima é doce no momento, mas logo após tem gosto amargo até demais. Quando o casal apressa esse sentimento, o gosto amargo é da mulher que sofre mais. Então, esse poema revela, no fundo, uma denúncia, né, de que muitas mulheres são abandonadas grávidas. E isso também é grave. E isso acho que entra dentro da reflexão que precede a vida sexual de todos nós, ou seja, a paternidade, a maternidade responsável, a iniciação sexual, né, a superação simplesmente de uma concepção animalesca, instintiva de sexo, genitais, né? Eu acho que a gente entende que o sexo é uma coisa vital, é uma espiritualidade, é uma dimensão bonita humana. Depois, o fato e o feito, e hoje a constatação, né, da irresponsabilidade masculina, de que não assumem é, as suas responsabilidades referidas à sexualidade. Isso é muito grave também, né? Por quê? Porque eu acho que a gente tem que assumir os nossos compromissos, né? Essa semana mesmo, né? O meu tio, eu tenho um tio que ele morreu em 18 anos que morreu. Ele morreu dia 7 de março, a minha mãe dia 31, 30 para 31. Minha mãe estava doente quando ele morreu, a gente foi ao velório, e aí uma moça me chamou no Facebook dizendo que era filha dele, e que a família dele, onde ele mora, não aceita ela, enfim. Eu, eu não entrei nos pormenores para não arrumar confusão a priori, certo? Mas é complicado, né? Você ter a sua família, conhecer uma outra pessoa, né? Eu penso que o, hoje é uma situação que deve ter muito, a gente pisa muito em ovos para falar, né? Que quais são as condições óbvias de um crescimento que a gente acha satisfatório para uma criança? É com pais, né? E entendam vocês que pais pode ser um pai, uma mãe, pode ser duas mães, pode ser dois pais. Isso eu não vejo problema nenhum, né? Mas a complementariedade sempre é importante, né? Mas tem muita mãe que assume a bronca sozinha. Então isso também é um tema para reflexão de comportamento moral, né? De assumir responsabilidades. Quem vai falar isso e que vai estudar a bioética é um autor chamado Hans Jonas, quando ele escreve sobre a responsabilidade moral do indivíduo, né? Bem, para encerrar esse nosso encontro hoje, vocês estão muito silenciosos, né? A gente tem também outros temas. Um tema que eu vou trazer agora, a introdução, é o tema da eutanásia. Thanatos. Thanatos é uma palavra grega que significa morte, morte do eu. Então você tem
matérias, por exemplo, que estuda tanatologia, as questões da morte, né? Como que se pensa a morte, como que a morte é encarada na sociedade do século XXI, né? E a mesma pergunta que se faz, né, sobre o momento da vida, se faz sobre o momento da morte. Quando um corpo, quando uma individualidade deixa de existir, não existe mais ali. O grego ele tem uma interessante, ele tem a palavra soma, aí vem a palavra psicossomático, psico, alma, somático, corpo, coisas que atrapalham a mente e o corpo, psicossomático. Mas eles têm uma palavra para corpo que é soma, e tem uma palavra para cadáver, que é sema. Então, tem um livro aqui sobre saúde na Grécia, aí vai desde Heródoto, Homero, discutindo perspectiva, até Platão, perspectivas da saúde corporal, e aí a palavra thanatos aparece muito. E aí surge, em certo momento, a palavra sema, ou seja, sema é um corpo sem alma, é um cadáver, um corpo morto, né? Um corpo morto. Aí a gente tem algumas situações, mas a eutanásia ela está exatamente no momento que precede a vida das pessoas, precede a morte. Então, enquanto a pessoa não morreu ainda, ela tem um pouco de vida. Nesse momento, por exemplo, há várias pessoas nas UTIs aqui de Pinda, de Guará, de Taubaté, elas estão indo e não indo. Eu fui sacerdote, eu já entrei já, não sei se, eu acredito que vocês nunca entraram numa UTI. A UTI, o que é a UTI? A UTI é um local onde você não vê só o seu familiar, ou alguma pessoa que você foi ver. Você vê todo mundo, que está todo mundo interligado. Então, a equipe está toda monitorando tudo, porque a fatalidade é muito próxima ali de acontecer alguma coisa com qualquer um deles. Então está tudo ligado, os aparelhos, o monitoramento, é uma tensão, eu sinto assim um peso, uma tensão dentro de uma UTI. E quando eu entrava, você acabava você acabava se envolvendo com. Eu lembrei de uma história aqui de morte, é, foi engraçada. Você acabava se envolvendo com todo mundo. Então, eu já me aproximei de pessoas na UTI que estavam até com uma certa consciência e que morreram. Eu já vi uma pessoa morrer na UTI, fazendo um rito. Não foi uma morte assim, não foi uma. Tem um amigo até que mandou uma mensagem aqui para mim, o professor Diogo, ele disse que o processo da morte é um processo de calmaria, né, que a pessoa, né, mas eu já vi relatos também de pessoas que tiveram uma dificuldade. Minha mãe, por exemplo, é uma pessoa que apresentou muita dificuldade para morrer. Quando eu digo dificuldade, assim, sofrimento que antecedeu. Até eu conversar com ela e pedir para ela descansar foi muito trágico. E já vi pessoas em estado assim, foi assim, daqui a pouco vai morrer. E aí você fazia o rito e saía. 3 dias depois a pessoa estava no quarto bem. Como que se explica isso? Eu não sei. E eu não sou milagreiro, né? Porque eu já vi pessoas morrerem e já vi pessoas melhorarem, né? Mas uma vez foi engraçado, né? Saindo da UTI, no quarto andar, encontrei um rapaz todo feliz. Eu tinha feito um ato religioso com uma pessoa que estava muito ruim mesmo. Então isso marca um pouco a gente. E ao sair dali, o cara falou: meu filho acabou de nascer, vem ver, vem dar uma benção, vem. Então, quem lida com essas coisas no ápice, né, de um local como um hospital, vai lidar com as emoções da morte e da vida ao mesmo tempo. É um trovão, né, isso na gente. A história é a seguinte: eu era estudante ainda de teologia, eu fui com um sacerdote, né, ele é padre José Luciano, numa, num velório. E nessa cidade, né, que não é aqui em Pinda, noutra cidade do Vale, os velórios são abertos. Então você tem, é que nem o nosso aqui, só que em vez de ser fechado as paredes,
ele tem uma vazão que não incomoda um barulho no local. Então, eu acho que foram quatro locais para velar corpo. E nós fomos no primeiro. E, como do lado tinha mais um, o meu amigo perguntou: vocês querem também que faça o rito, né? O rito que o católico faz para despedir do corpo? Não, não, a gente não quer não. Aí ele fez. Como a família do lado falou que não, mas viu que era bonito, decidiu que queria. Aí foi lá e pediu. Aí vai nós para o segundo. Né? Fazendo o segundo, o terceiro viu e quis também. Aí veio e pediu, vai nós para o terceiro. Então aquilo que ia demorar 10, 15 minutinhos, né, de serviço, vamos chamar assim, já estava se estendendo para 1 hora. Aí não chegou no terceiro, eu peguei, pensei comigo, o quarto também vai querer. Aí fui lá. Só, vocês, a gente não sabe que o filho não estava ali. O filho do homem, era um homem que tinha falecido. Eu não sei se quer, aí não foi. Fizemos. Aí o filho chegou, adivinhem, quer. Foi lá e pediu para fazer. Mas foi isso que é engraçado, né? Porque todo mundo riu. Por isso que eu estou dando risada. O meu amigo parou ao lado do caixão e perguntou assim: qual é o nome? O nome de quem, gente? O nome do defunto, do SEMA, do cadáver. E o rapaz falou o nome dele. O filho falou o nome dele. O nome dele, em vez de falar o nome do pai dele que tinha morrido. Aí meu colega já começou já a entregar já, o corpo para Deus, já, olha, só colher essa alma, levar para o paraíso, e assim vai, e as coisas. O cara começou a suar, começou a passar mal, falou, não, para, que esse nome aí é meu pai chama, sei lá como é o nome do pai, Antônio. E aí a esposa dele, o pessoal do velório, a gente animou, Meu Deus do céu, que situação. a gente animou o velório, cara. Foi todo mundo riu, cara. Foi muito doida essa história, né? E ela foi em 2003, 17 anos isso. Eu não esqueço, porque, né, o cara falou isso, meu nome. Quando eu perguntei o nome, disse o padre, era o nome do defunto, para a gente poder fazer a tal da encomendação do corpo, né? Você fala o seu nome, ele achou que ele estava morrendo, cara. Enfim, Thanatos, nosso próximo tema relacionado, eu vou tratar de alguns temas mais rapidamente. Eu acho que o aborto é um tema muito pertinente socialmente. Eutanásia e outros temas relacionados à bioética. Eu acho que a gente vai fazer uma parada porque tem os autores. Lembra? Vocês leram Príncipe de Maquiavel, não lemos direito Thomas Hobbes do Leviatã do Thomas Hobbes. No terceiro bimestre tivemos 2 aulas, se vocês deixei um tempo para vocês lerem o discurso sobre a origem e fundamento da desigualdade entre os homens. Agora, no quarto bimestre, o texto chama A Paz Perpétua, do Immanuel Kant. Então, vou falar um pouco do Kant, que é um autor também que tem a ver com a bioética. Vou falar um pouco desse tratado que, de certa forma, ele é muito pertinente hoje, sobretudo pelo que está acontecendo no mundo. Tá bom? Pessoal, acho que já deu por hoje. Queria agradecer vocês pela participação, pela presença, né? Perder um pouco aí desse molejo de ficar parado aí, né? E eu espero, assim, eu vou colocar esse artigo que eu disse o nome dele agora há pouco, da Raquel, vou colocar lá se alguém quiser ler, para ter uma ideia de como surgiu a história do aborto, tá bom? Um bom final de semana, obrigado por ontem, por hoje. A aula de ontem já está quase pronta aqui no Google, vou colocar na aba lá, se alguém quiser assistir, que não assistiu, certo? Sobre as bacias hidrográficas. E a aula de hoje, daqui a pouco, o Google gera o link, eu abaixo no canal e coloco lá para vocês, tá bom? Abraço, boa quinta, bom final de semana, até a próxima. De nada, eu que agradeço. Falou, Tainá, tchau, tchau, abraço. Com Deus. Deus também, cara. Tchau, senhor. Tchau, Stephanie. Tchau, senhor. Valeu, Micaela. Tchau, senhor. Obrigado Valeu, pela aula. Cris. Eu que agradeço. Falou, João. Falou, Ana. Tchau, senhor. Tchau, Ana. Desculpa, tá? Falou, senhor. Falou, João. Valeu. Tchau, Isabela.